Olá, tudo bem? No encontro de hoje, nós vamos falar das classificações dos custos ou simplesmente os tipos de custos. E seguindo a mesma lógica das aulas anteriores, nós utilizamos alguns slides. Entretanto, se você não puder assistir, você conseguirá acompanhar também ouvindo, tá? Então vamos lá. Bem, para classificar os custos, nós trouxemos dois grandes grupos, que nós dizemos é quanto à identificação, que são diretos ou indiretos, e quanto ao volume produzido e tempo, que são fixos e variáveis. E aqui, neste grupo, desta classificação, nós vamos adicionar mais um itemzinho lá na frente. E já começando quanto à identificação, nós temos dois tipos, como falamos, diretos e indiretos. E o que são os custos diretos? São aqueles que nós conseguimos apropriar diretamente aos produtos, sem muita dificuldade. Tá? Nós temos até uma certa exatidão na apropriação. Como, por exemplo, pensa na ficha técnica de um produto, de um prato. Para você fazer macarrão, ou você fazer um bolo, ou você fazer uma carne, você sabe a matéria-prima que você vai utilizar e a quantidade de matéria-prima que você vai utilizar. Está na receita. Então, se eu quiser me perguntar qual é o custo de matéria-prima, eu vou pegar o valor de compra e vou dividir pela quantidade, vou relacionar a quantidade que eu utilizei. Super tranquilo, tá? Embalagem. Eu fiz um bolo, eu utilizei uma embalagem. Fiz um macarrão, coloquei na embalagem. Então, eu consigo dizer, olha, esse prato consumiu esta embalagem, tá? São custos diretos. Mas, supondo que eu estou no restaurante, porque falar de comida é muito bom, eu tenho no restaurante um fogão. E este fogão faz todos os pratos. Como é que eu aloco a depreciação desse fogão para cada prato? Eu vou usar o tempo. Certo, mas pode ser que eu tenha pratos que eu use a boca maior do fogão. E essa boca maior é mais cara. Como é que eu faço? E o salário do chefe, que produz e gerencia esses pratos todinhos, como é que a gente vai fazer para alocar o custo do salário do chefe a cada prato? Pode estar passando um monte de ideias na sua cabeça, mas nós estamos estimando ou até arbitrando essa maneira. Bem diferente do que a gente fez com os custos diretos, que a gente diz, a matéria-prima está lá, eu só faço dividir. Os indiretos não, a gente vai precisar estimar. E para estimar, vai depender também do método de custeio que a gente vai utilizar e que vamos ver posteriormente, tá bom? Mas espero que você já tenha compreendido direto que eu consigo alocar com facilidade, como, por exemplo, matéria-prima, e indireto a depreciação do fogão, que fica bem difícil, ok? Vamos para outro tipo de custo, quanto ao volume produzido e o tempo. Aqui, inicialmente, eu trouxe duas classificações, que são os variáveis e os fixos. Vou adicionar os mistos e digo por que estou adicionando aqui. Bem, os custos variáveis são aqueles que variam conforme a quantidade produzida. Eu consumo mais se eu produzir mais, como, por exemplo, a matéria-prima, a água, os insumos. Quanto mais eu produzo, mais eu vou consumir, tá? Então, está diretamente relacionado à quantidade produzida. Os fixos, eles não se relacionam à quantidade produzida, pelo menos não inicialmente. A gente relaciona eles muitas vezes ou geralmente ao tempo. Por exemplo, aluguel. O aluguel de uma fábrica, ele vai ser o mesmo, independente se você produzir uma unidade ou se você produzir 1 milhão de unidades. No teu hotel, você decidiu que vai alugar um equipamento X. Se você só tiver um hóspede, aquele equipamento vai ser pago o aluguel do X. Se tiver 10 hóspedes,
vai ser pago o mesmo valor de aluguel, tá? Então, é um custo fixo, que você vai pagar o valor independente da quantidade produzida. O mesmo acontece com salários, com depreciação e assim vai. E os mistos? Os mistos são aqueles que assumem muitas vezes o papel de fixo e depois eles se tornam variáveis. Os próprios salários ocorrem, né, se assim são classificados, desde que sejam pagas horas extras. Né? Você tem um salário de um colaborador e esse colaborador dá 40 horas semanais. Se por acaso, e é fixo, é um custo fixo, mas se por acaso você aumentar a produção ou aumentar a necessidade de mão de obra e não contratar aquela pessoa, você vai começar a pagar hora extra. Então, a hora extra é um custo variável. O salário dele em si é fixo e as horas extras são variáveis. Então, a gente tem um custo misto. Tá bom? Então, essa é a definição, mas que a gente tende a não usar tanto no dia a dia, a não ser que a gente esteja com empresa que esteja em expansão, mas também é comum, tá? E aí, eu trago para vocês uns gráficos, mas eu vou descrever para quem está me ouvindo apenas. O gráfico do variável, ele é uma reta ascendente, onde na reta do Y eu teria na vertical os custos e na horizontal, que é a reta do X, eu teria a quantidade produzida. E uma retinha que parte do ponto zero no meio delas duas, indicando os custos variáveis. Então, quanto mais eu produzo, maior são os meus custos, tá? É uma reta crescente. Os custos fixos, eu tenho o mesmo gráfico que na vertical, na reta, eu tenho os custos e na horizontal a quantidade produzida. Os custos fixos, ele é uma reta na horizontal também, tá? Que independente da quantidade produzida, eu vou pagar o mesmo valor. Ele segue aquele patamar. Nos custos mistos, eu tenho o início da reta horizontal e depois ela se inclina, entendendo que quanto mais eu produzo, maior vão ser meus custos, tá? Então, nos mistos, eles seguem na horizontal até determinada quantidade produzida e depois ele ascende. Como hora extra, você tem o seu salário fixo, mas você começou a dar hora extra para produzir mais, a reta ascendeu. E aí, gente, quando a gente classifica os custos, a gente utiliza essas duas classificações ao mesmo tempo, quanto à identificação e quanto ao volume produzido. Então, meus custos diretos, eles são custos diretos variáveis ou fixos, custos indiretos variáveis ou fixos. O contrário também é verdade e dá no mesmo. Os variáveis são ou diretos ou indiretos e os custos fixos também são diretos ou indiretos. Então, todo custo ele tem sempre duas classificações. Então, ao total, nós vamos ter 4 tipos de custos: diretos fixos, diretos variáveis, indiretos fixos e indiretos variáveis. Tá bem? Então, são esses 4 tipos de custos que nós vamos trabalhar. E os mistos? Os mistos também seguiriam essa perspectiva. Mistos fixos, mistos diretos e mistos indiretos. Ok? É isso que a gente tinha que conversar hoje na classificação de custos. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Um abraço e tchau, tchau!